Minha diretoria, mais um dia de ter que transformar talvez a profissão de jornalista numa coisa que ela não tem obrigação de ser, embora ela faça questão de passar essa imagem e a gente acabe pagando pato muitas vezes por causa disso. É um festival, alguns dias de cobrança do tipo, você não vai falar do Daniel Alves, você não vai falar do Robinho, você não vai falar do CQ, você não vai falar da condenação, você não vai falar da fiança, você não vai... E, gente, é uma página policial. Eu falei do Robinho e do Daniel Alves a minha vida inteira, porque eles jogavam bola. Não porque eles estavam atuando numa área jurídica, olha, policial, etc. Se algum amanhã, algum amigo meu, um parente meu, alguém que eu não saiba, se meter com alguma coisa policial, eu não vou ter a propriedade de falar. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, veja bem, como pessoa, ele é uma pessoa muito agradável e tal, porque, porra, é uma outra questão das quais a gente não domina. Então, cara, a mesma postura que eu mantive em todos esses casos, Neymar, Robinho, todos eles, foi o seguinte, minha gente, deixa a justiça falar. Não vamos a gente querer julgar, nem pra sim, nem pra não, porque... Porra, o cara tem lá 7 mil, 8 mil páginas de processo, entendeu? Relatório de não sei aonde, o caralho. Eu não tenho nada, eu tenho aqui um áudio ou outro que eu ouvi, uma opinião, um amigo do amigo que me contou, entendeu? A nossa opinião, ela não tem nenhum embasamento pra gente falar isso. Se você tivesse alguma coisa realmente grandiosa, se você chegar aqui e falar assim, olha, eu acho que não, porque isso, ou então eu acho que sim, porque eu conheço fulano que diz tal coisa, está aqui o documento, alguma coisa assim. Mas eu não tenho, ninguém tem. O que a gente tem é assim, tem pessoas capacitadas para estar lá e fazerem essa investigação. Os dois casos têm advogados muito poderosos, porque ninguém ali é pobre. Então tem advogados de defesa, de acusação nos dois casos, uma justiça europeia nos dois casos. Se fosse a brasileira, sim, nós teríamos o direito, eu acho que de falar, não sei, talvez, por quê? Porque a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam de um jeito muito errado, eu não estou dizendo que na Espanha e na Itália sejam perfeitos, mas é diferente, né? A imagem, a reputação que se tem nesses quesitos de justiça são diferentes. E a gente não tem nada novo, cara. Então essa é uma cobrança que muitas vezes eu tô vendo as pessoas fazendo em cima de nós, jornalistas esportivos, e alguns até tentam reagir a isso, que eu acho mais inadequado ainda. Ah, eu vou falar o que eu acho desse... Cara, a gente não tem o que achar, brother. Ninguém aqui é advogado, ninguém aqui tava lá, ninguém tem prova diferente, ninguém tem nada. A gente tem que... O mínimo que a gente tem que ter é a humildade de falar, olha, cara, eu não tenho domínio sobre esse assunto, eu tenho que confiar no que a justiça está falando. Então sim, são dois jogadores que cometeram um estupro, até que se diga o contrário. Mas o que está sendo dito hoje, o que está sendo decidido hoje pela justiça é isso. E assim tem que ser. A parte que eu acho muito engraçada, só para não deixar de dar aquela cutucadinha, é que ontem reparando ali nos meus os Instagrams da vida ali, estava rodando ali, comecei a olhar vários caras que coerentemente, achando um absurdo, alguém fala assim, como é que pode um condenado pagar uma fiança e sair? Oi? Enfim. Estranho, né? Como muda rápido, né? Quando não é o... Eu também acho. Eu acho que todo condenado tem que se fuder. Tá? Eu tô pra cadeia, pode botar na cadeia, irmão. Pode ficar lá. Mim pode apodrecer, não tem saidinha, porra nenhuma. Se fode aí. Agora, quem acha tão normal, né? Sair e tal, quem acha tão normal que a pessoa tem uma outra grande chance, eventualmente, ou que não veja, pode não ser bem assim. Vamos ver, talvez o povo possa julgar melhor do que... Quem tem esse discurso e agora muda esse discurso, não é uma coisa meio... Não é de chamar meio de palhaço, tipo assim, você tá chamando as pessoas de palhaço, porque você tem todo o direito de ter outro discurso. Beleza, tudo bem, você acha que não é assim, tudo... mas então mantém. Agora, porque você nesse caso tá contra, então nesse caso você acha um absurdo. Então fica uma coisa meio ridícula, né? Uma coisa meio... Mantém, né, cara? Pô, tu tá contra aqui, tu mantém a parada, né? Então, condenado tá condenado, tem que cumprir e tal. Então, cara, o que eu lamento pra caralho, a parte que realmente me incomoda, eu não tô incomodado do Daniel Alves ou do Robinho, até porque eu nem conheço os dois pessoalmente, são dois jogadores que eu não tenho nenhum contato, deles estarem presos ou não estar presos, porque se eles fizeram a merda, eu quero que se fodam. Fica na cadeia ou que se foda, entendeu? E a justiça está dizendo que fizeram. Então vai apodrecer lá e que se foda. O que me incomoda é a molecada. O que me fode é a molecada. Sabe por quê, cara? Porque eu fui esse moleque. E de alguma maneira até sou até hoje, entendeu? Eu fui esse moleque que... se alguém chegasse pra mim hoje, claro que eu tô dando um exemplo aqui mega voltado pra minha idolatria e não pra pessoa, tá? Mas se alguém chegasse pra mim hoje e falasse assim, ó, Rica, com 45 anos eu vou te dizer que o Raí cometeu um estupro. Eu ia ficar desnorteado. Se alguém falasse pra mim que o Zico, que o Senna fez isso. Eu ia ficar desnorteado, cara. Porque eu ia falar, peraí, mas por, sei lá, 30, 40 anos da minha vida eu tive esse cara como uma referência, era meu ídolo esse cara. Eu imitava ele. Como é que você tá dizendo pra mim que esse cara não serve? É isso. Não, peraí, cara. Isso bagunça a porra toda. Tem gente, cara, que gosta de futebol por causa do Robinho. Tem gente que assiste futebol até hoje por causa do Daniel Alves. Tem gente que a maior memória que o cara tem com o pai dele é por causa do gol do Robinho, por causa do gol do Daniel Alves. Isso tem um peso absurdo.
eu morro de pena dessas pessoas, porque eu conheço algumas delas, especialmente torcedor santista, que eu vejo falar assim, amigo meu, de falar, cara, eu não sei como reagir a isso, porque tipo assim, é óbvio que eu quero que ele se foda, mas eu tô tão incrédulo, porque durante uma vida, pra mim, ele era Deus, ele era uma referência, ele era um cara que não errava. E de repente ele é um monstro. E de repente eu não sei mais dizer em onde é que eu coloco ele na minha vida. Essa galera eu tenho muita pena, cara. Muita pena, porque o cara não tem culpa, né, cara? Você idolatrou um jogador, é normal, é parte da vida, o esporte tá aí pra isso. E de repente você toma uma porrada na cara com alguém te dizendo, ó, então tudo que você idolatrou tava errado, você não tinha culpa, você não sabia. Eu acho que as pessoas só têm culpa a partir do momento que elas sabem. E agora você não pode mais, você tem que mudar tudo, você tem que pegar as suas camisas e jogar fora, você tem que pegar tudo que você disse sobre ele e voltar atrás. O que você eventualmente escreveu, a tua relação passional de olhar para a imagem dele ou para um gol dele. Hoje, quando você olhar aquele golaço na Vila Belmiro, talvez você olhe e fale, porra, eu não posso achar isso tão do caralho assim, porque não é uma pessoa que eu posso aprovar e tal. E tudo isso é uma coisa complicada na cabeça de uma pessoa. Não é fácil assim, assina um papel aqui, então agora você deleta todos os seus sentimentos em relação a isso. E nós estamos falando de uma idolatria, cara. Eu sei que hoje em dia a idolatria ela é muito mais vazia. Os nossos heróis de hoje, os heróis da molecada hoje, eles são muito mais vazios do que os nossos, né? Eles trocam muito de herói. O herói deles às vezes é um youtuber, é uma pessoa que faz alguma coisa engraçada e tal. Os nossos heróis, eles eram muito mais ligados a valores. A minha geração tinha heróis ligados, por exemplo, o Rock Balboa, um herói da nossa geração. Por quê? Porque ele tinha valores fodas. Então era muito impactante pra nós ver um personagem fazer aquilo que nossos pais e avós diziam pra gente, que era ser um homem de verdade e tal. Hoje em dia é uma coisa de idolatria mais voltada pra imagem, pra foto, diferente. O Ayrton Senna, ele era o nosso herói, ele não era o nosso ídolo porque ele tinha resultado, porque ele comia isso, aquilo. Ele era o Ayrton Senna porque ele era o herói. Entendeu? Porque ele fazia aquilo que a gente tinha como valores básicos de um homem. Então, a nossa geração perder ídolos é muito mais complicado na nossa cabeça do que para uma geração de hoje você eventualmente vê um youtuber que vira e vai preso porque fez uma merda. Você fala, pô, eu gostava do cara, mas eu não sabia que o cara era bandido, foda-se. A gente, porra, você imagina se alguém chega pra mim hoje e fala que o Ayrton Senna fez uma merda muito... Caralho, meu irmão, eu idolatro o Ayrton Senna, eu tenho capacete do Ayrton Senna na sala da minha casa. Ninguém pode falar um negócio desse pra mim, eu não vou acreditar. Né? Então, eu vejo boa parte desses garotos, dessa molecada, que não é tão jovem assim, nem tão velha, vivendo isso com o Robinho, menos com o Daniel, que jogou fora a vida inteira, mas com o Robinho principalmente. E essa parte sim me machuca, assim, como um cara que vive futebol, de olhar e falar, caralho, porra, será que esses caras têm noção do que além da merda que eles fizeram com a vida deles, quantas pessoas eles estão ferindo além da vítima, né, com essa relação e tal. Essa é a parte que eu acho que dá pra gente falar alguma coisa, cara. Agora, juridicamente, gente, desculpa, mas aí não dá pra nós. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.